Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bem, espero que as coisas estejam bem por aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quadrinhos, história em quadrinhos. Um pouquinho do básico, vocês devem ter visto alguma coisa já. Eu vou dar algumas ideias aqui, algumas dicas falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá? A primeira coisa que a gente pode falar sobre quadrinhos é como eles são lidos. Eles são lidos da esquerda para a direita e a gente vai ler também de cima para baixo. Aí você fala assim, isso é lógico. Quer dizer, nem sempre, porque em alguns outros lugares existem tipos de quadrinhos que são lidos diferentes, tá bom? Para a gente poder falar no quadrinho, a gente precisa de alguns balões. E os balões então vão servir para estar emitindo aí a fala dos personagens. Falando um pouquinho sobre os quadros. As ideias são colocadas em pequenas cenas. Em cada quadro a gente mostra um momento da história. O quadro não necessariamente precisa ser quadrado ou retangular, né? Não precisa ser nesse formato. Ele pode ser redondo ou às vezes com alguma outra forma. Onomatopeia. Bem, um nome um pouco estranho, né? Vocês devem imaginar. Mas isso significa que existem sons através de palavras. Esse é o significado desse nome, onomatopeia. Toque-toque, então vai estar mostrando na cena, provavelmente no alto, aquele som escrito, né? Toque-toque, e aquilo ali é uma onomatopeia. Uma outra bem comum, cachorro latindo, au, au, au. A gente tem esse costume de falar, au, au é o cachorro, né? A mesma coisa na cena. E assim são as onomatopeias. Enquadramento da cena. Para a gente poder colocar um personagem na cena, ou mesmo os objetos, os elementos que a gente vai colocar na cena, a gente precisa pensar se aquele objeto ele vai ser colocado mais próximo, tampando todo a cena, ou não, ou se ele vai ser colocado um pouco mais distante para que a gente possa buscar outras coisas na cena. Se ele vai ser colocado mais distante, então a gente vai ter outros elementos na cena. Geralmente a gente coloca outros elementos num quadro um pouco maior, um pouco mais retangular. Vamos falar um pouco sobre a ação dos personagens. Pensa no seu bonequinho, seu bonequinho palito. Se ele estiver se movimentando, ele vai fazer um movimento como se a gente... Imagina você correndo, por exemplo. Como é que você corre? Você pode juntar os braços, então vai ter a movimentação dele também. Então, por exemplo, você vai lá e coloca ele como se estivesse correndo. No início da história, você precisa saber o que o personagem principal está fazendo e qual é a cena que ele está, qual é o local que ele está. Isso inicia a história. No meio da história, surge algum problema para o personagem resolver. Qual é a reação dele? Como ele irá resolver esse problema? Dentro do enredo, no fim da história, os problemas são solucionados. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E vamos lá, façam as atividades do blog e aguardo vocês aí para estar realizando as atividades. Até mais!